Bom dia, galerinha! Voltamos para mais uma aula. Vamos dar continuidade no assunto da adolescência, parte 2. Professor Janderson. Hoje a gente falou sobre a questão das glândulas, que elas são responsáveis por produzir e liberar substâncias. Essas substâncias elas são importantes para fazer a regulação do nosso corpo. Essas glândulas elas podem ser exócrinas, fica exterior do corpo, fora. Para isso ele vai precisar de ductos, ou seja, canais para estar liberando substâncias. E glândulas endócrinas, que são glândulas internas, dentro do corpo. Quando é no interior do corpo, ele não precisa de ducto. Esses hormônios com as substâncias que são produzidas são liberadas diretamente na corrente sanguínea e levada para toda parte do corpo. Bom, essas glândulas endócrinas, que são produzidas, elas podem ser liberadas através de corrente sanguínea. Então, a função dessas glândulas endócrinas é produzir e liberar hormônios, e esses hormônios vão entrar diretamente na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea são levadas para a parte do corpo, causando as reações distintas. Então, a função é produzir e liberar hormônios para o interior do corpo. E esses hormônios com função específica. Cada hormônio tem sua função específica. Nenhum pode ser substituído pelo outro. Cada um faz sua função específica. Então, alguns exemplos aqui que a gente vai comentar hoje. Tá? A questão da glândula tireoide. O hormônio tiroxina tem a função de metabolismo de alguma parte do corpo e é responsável pela concentração de cálcio, de liberação e armazenamento. Ovário, hormônio progesterona, é o hormônio feminino. Qual é a função? Produção de características femininas, aquelas mudanças no corpo da mulher, todas que a gente já falou. Testículo, glândula. Hormônio testosterona, hormônio masculino. Função, produção e características masculinas, produção de gametas e características masculinas, aquelas características que a gente comentou na aula passada, as características que os homens vão desenvolvendo ao longo do tempo. Pâncreas, glândula. Hormônio, insulina e glucagon. São responsáveis pela manutenção e equilíbrio de glicose no sangue. Glicose, a gente sabe que é usado para a questão da energia celular. Então, o nível normal de açúcar é feito através desses hormônios com a liberação que a glândula pâncreas faz. Suprarrenais, a glândula, adrenalina, hormônio. Esse hormônio ele é usado principalmente na questão de acelerar o metabolismo. Quando você está com medo, com tensão, o corpo ele aumenta a frequência cardíaca liberando adrenalina. Glândula, hipófise, hormônio GH. Esse hormônio ele tem a função do crescimento estrutural do corpo. Esse crescimento estrutural pode ser osso, músculos, qualquer estrutura do corpo precisa de crescimento, ele é usado o GH. Então é conhecido como uma glândula mestra do organismo, porque ela controla não somente o GH, como demais hormônios que são liberados para o corpo. Então a gente vai falar com mais detalhes de algumas glândulas e hormônios. A suprarrenal, que a gente comentou, ela é encontrada nos rins e ela libera o hormônio chamado de adrenalina. A adrenalina tem a função de acelerar o corpo, aceleração do corpo, ou seja, quando você está nervoso, com atividade física, quando você está com medo, ele aumenta a frequência do corpo, aumenta a frequência cardíaca em resposta. Tá? Então, ele tem a função de dar resposta rápida e intensa ao corpo. Então, toda vez que você aumenta a frequência cardíaca, é porque você liberou adrenalina no seu corpo e essa adrenalina ela está percorrendo os órgãos, acelerando a frequência cardíaca.
Hipófise. A gente já falou, questão do que é encontrada no encéfalo. A glândula hipófise é encontrada no órgão encéfalo e produz o hormônio GH, um hormônio de crescimento estrutural. Ossos, músculos, qualquer parte do corpo que necessite de crescimento, esse hormônio é que vai ser liberado para causar. Quando esse hormônio é liberado de grande quantidade no corpo, ele forma uma doença chamada gigantismo, um crescimento acelerado e desordenado de algumas partes do corpo e até mesmo da pessoa. Ela fica muito grande. Nanismo é a falta, a baixa concentração desse hormônio no corpo. Então, tanto ela de forma exagerada como a falta causa essas doenças. Então, tem como você ir ao médico para ver o nível de GH, para ver como está sendo mantido o seu organismo em relação à parte do crescimento. Tireoide é a glândula, tiroxina é o hormônio. Esse hormônio ele faz com que tenha a manutenção da concentração de cálcio no corpo. Né? Cálcio, você sabe que é uma matéria-prima dos ossos. Então, quando está em falta no corpo, ele tira dos ossos e coloca no sangue. Quando está em grande quantidade no sangue, ele tira do sangue e coloca nos ossos. Existe uma doença chamada bócio. Bócio é causada no corpo. Na verdade, é um crescimento exagerado causado no corpo por baixa concentração, tá, de iodo. E causa a baixa concentração também desse hormônio no corpo. Então, ele pode ser encontrado, que pode causar algumas doenças como hipotireoidismo e hipertireoidismo. O hipo é quando você está com pouca quantidade desse hormônio no corpo. Então pode formar o bócio. Hiper, quando você está com muito hormônio no corpo, também pode ter algumas consequências para o organismo humano. Então você tem como estar fazendo esses exames também da tireoide para ver como está a quantidade de hormônio da tiroxina no seu corpo, né? Uma observação interessante, a questão do bócio é formado por pouco iodo. Então hoje, faz um tempo que o sal de cozinha industrializado, ele já vem acrescentado um pouco de iodo, justamente para a população ela ter pelo menos a base, né, um mínimo importante para não causar bócio no corpo, né? Então é acrescentado no sal de cozinha quando ele está sendo industrializado para impedir que a população tenha bócio. Pâncreas. Pâncreas é a glândula e os hormônios são insulina e glucagon. O pâncreas ele é responsável pela questão da respiração celular, energia, como fonte de energia. Então, respiração celular precisa de glicogênio. A insulina ela retira a glicose do sangue. O glucagon, quando você passa muito tempo sem se alimentar, você vai ficar sem glicose no sangue. Então, o glucagon é a falta de glicose. Ele retira, né, do fígado que está armazenado e coloca no sangue. Então, repetindo, a insulina tira a glicose do sangue e armazena. O glucagon tira da fonte armazenadora e coloca no sangue. Então, insulina quando você se alimenta muito, glucagon quando você passa muito tempo sem se alimentar, tá? Então, insulina quando tem concentração de glicose no sangue, glucagon libera a glicose para o sangue, porque o corpo não pode ficar sem matéria-prima para realizar as suas atividades metabólicas, né? Então ele precisa sempre estar com energia no corpo. E essa energia a gente vai tirar através da glicose. Então existem dois fatores também em relação à glicose, né? Que é a quantidade de açúcar no sangue. Existe quando você está com baixa taxa de glicose, é chamado de hipoglicemia.
Quando você está com alta hiperglicemia, você está com alta taxa de glicose no sangue. Então, o pâncreas está relacionado com muita alimentação e pode gerar uma doença que infelizmente está crescendo muito, principalmente entre os jovens, que é o diabetes. Como a gente falou, o pâncreas é responsável pela glicose no sangue e a glicose está presente nos alimentos, principalmente ricos em açúcar. Existem dois tipos de diabetes. Primeiro, o que é diabetes? Diabetes é a alta concentração de glicose no sangue. Tá? Existem dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1 é quando o indivíduo ele é incapaz de produzir, ou seja, já nasce com algum defeito no pâncreas e o pâncreas não consegue produzir insulina. Isso é de nascença. Diabetes tipo 2 é uma redução na produção, ou seja, ao longo da idade, o ser humano ele vai perdendo a capacidade de produzir insulina. E a diabetes tipo 2 ela está muito relacionada com fatores externos, como alimentação. Então, se você consome muito açúcar e acaba colocando uma quantidade de glicose muito grande no seu corpo, você não consegue produzir insulina suficiente. E isso vai fazer um aumento exagerado e causar doenças chamadas diabetes. E detalhe, essa doença não tem cura. Você só consegue controlar a taxa dela ao longo de sua vida. Então, você tem muito cuidado na questão da alimentação, ingerir alguns alimentos que não seja rico em açúcar. Glândulas relacionadas aos hormônios sexuais. Testículo, glândula masculina, que produz os espermatozoides. Ovário, glândula feminina, que produz o óvulo. Testosterona, hormônio masculino, responsável pela produção de espermatozoide, pela mudança de voz, pelos pelos faciais. Progesterona, hormônio feminino, responsável pela manutenção da menstruação, questão do crescimento das mamas, desenvolvimento do quadril feminino. E a puberdade é a idade, é o período em que você está liberando esses hormônios. Então, são hormônios sexuais que não são liberados desde o início. Você nasce com taxas baixas, que quando chega na puberdade, você começa a ter uma liberação maior, que é onde vai dar origem às características secundárias, como a gente já viu. Mudança de voz, pelos pubianos, pelos nas axilas, no rosto, crescimento da mama, quadril, menstruação, tudo isso devido à liberação desses hormônios sexuais. Muito obrigado e até a próxima.